Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma Atualidades em Foco para você aqui no nosso LAC Concursos e na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho aí a respeito da proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer. Então vamos lá, vamos tentar entender a questão. O governo Temer tem dito com uma certa insistência de que o sistema brasileiro de leis trabalhistas engessa, de alguma forma, a atividade econômica brasileira. E que, portanto, um dos fatores para a retomada do crescimento econômico no Brasil passa, segundo a visão do governo, necessariamente por uma mudança na legislação trabalhista brasileira, por uma flexibilidade das relações de trabalho no nosso país. Para entendermos, então, essa questão, precisamos voltar lá no passado. Vamos lembrar. O governo Getúlio Vargas comanda o Brasil em dois momentos, de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54. Durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas, ficou claro que havia necessidade no nosso país de uma legislação que amparasse o trabalhador, num primeiro momento o trabalhador urbano, que depois será estendida para o trabalhador rural. Getúlio Vargas, então, sanciona aquilo que nós conhecemos hoje como CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa consolidação das leis do trabalho, ela disciplina a relação entre trabalhadores e empregadores, criando lá obrigações, deveres, mas também direitos de ambas as partes. Claramente, a CLT ela é extremamente protetiva do trabalhador, por uma razão muito simples. Todos nós sabemos que na relação entre capital e trabalho, entre empresa e trabalhador, via de regra, o peso econômico e muitas vezes político do empregador, do capital, historicamente se fez valer de maneira mais intensa do que o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, organizados em sindicatos e associações, e ao longo de um grande período de luta trabalhista, vai conquistando, então, uma série de direitos que configura o cenário atual. Esse cenário atual garante, por exemplo, que o trabalhador trabalhe 8 horas diárias, não ultrapassando 44 horas semanais, que ele tenha direito ao final de semana remunerado, que ele tenha direito ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3 a título de abono de férias, que garanta a esse trabalhador o recolhimento pela empresa de 8% da sua remuneração a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, no caso de demissão injustificada, que esse trabalhador faça jus ao pagamento de 40% da multa sobre o saldo do seu fundo de garantia por tempo de serviço. É determinado no Brasil que se contrate o trabalhador com vínculo empregatício, com carteira assinada ou por contrato de trabalho por tempo determinado, sendo que todas as obrigações trabalhistas previstas em lei devem ser cumpridas pelo empregador. Nós sabemos que essa legislação protetiva do trabalhador é encarada por parte do empresariado brasileiro como aquilo que engessa as relações de trabalho no Brasil, dificultando e onerando a contratação e a demissão de trabalhadores. E que isso, na visão desses empresários, acaba causando um custo Brasil. Lembrando que o custo Brasil é entendido como tudo aquilo que acrescenta valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final do produto. Se eu tenho uma legislação trabalhista, na visão do empresariado, que é muito engessada, onde tudo está previsto em lei e aonde está prevista uma série de medidas protetivas do trabalhador que oneram a empresa, que oneram o empregador,
Isso torna o produto brasileiro mais caro e, portanto, retiraria competitividade do produto brasileiro no cenário doméstico se comparado ao produto importado e também no cenário internacional para as exportações. A alegação do empresariado brasileiro é que não só as relações de trabalho são engessadas, como elas são extremamente onerosas para o empregador. E que se houvesse uma flexibilização das relações trabalhistas no Brasil, eu poderia, em tese, desonerar, parcialmente as empresas, ao mesmo tempo criar a possibilidade de outras modalidades de contratação de trabalhadores, redundando num número menor de desempregados no nosso país, dando, em tese, dinamicidade ao mercado de trabalho e dinamicidade à produção dessas empresas. E assim, o empresariado brasileiro defende uma ampla reforma trabalhista no Brasil. Essa reforma trabalhista, obviamente, que ela encontra, a priori, uma grande objeção da maioria das centrais sindicais. Porque o que se teme é que por trás de um discurso de competitividade, de flexibilidade das relações trabalhistas, de aumento do número de empregados, na verdade esteja a precarização das relações de trabalho no Brasil. Sendo assim, essa é uma disputa política que vai se dar no âmbito da sociedade e do parlamento brasileiro. O ministro do Trabalho, recentemente, alegou que o conjunto de propostas talvez só sejam encaminhadas para o parlamento no segundo semestre de 2017, quando então se espera uma ampla discussão pública sobre o tema. Mas a pergunta é: quais são as propostas que até agora têm sido vinculadas à proposta de reforma trabalhista do governo Temer? Primeiro, algo que não é uma proposta do governo Temer, mas que agora passou na discussão na Câmara dos Deputados, que é a questão da terceirização. Então vamos entender. Terceirização é quando eu contrato outrem ou uma outra empresa para fazer parte do processo de produção da minha empresa. Como assim, professor? Imagine, por exemplo, um banco. O banco, ele é especializado, em tese, em serviço bancário, e não em segurança, e não em limpeza, e não em manutenção. A legislação atual permite, então, que o banco terceirize essas atividades. Então, o banco vai lá, contrata uma empresa de segurança e uma outra empresa de limpeza e manutenção que prestam serviços para o banco. Todos os trabalhadores contratados por essas empresas não são funcionários do banco, não são bancários e, portanto, não se regem pelo Sindicato dos Bancários, que, diga-se de passagem, é um sindicato forte que consegue parar um segmento da economia importante e que, nos últimos anos, tem conseguido aumentos substanciais acima da inflação. Bom, qual é a alegação do banco? Se a atividade do banco é serviço bancário e não segurança, manutenção ou limpeza, quando o banco contrata uma empresa terceirizada, ele pode se focar naquilo que é o objetivo final do seu negócio, que é o serviço bancário, ganhando eficiência e eficácia, aumentando a produtividade dos seus trabalhadores e, portanto, em tese, alcançando maior lucratividade, que é o objetivo final do próprio negócio. Por um outro lado, as empresas que são especializadas em segurança, manutenção, higiene e limpeza, obviamente que por serem especializadas nessas atividades, em tese, o fazem com maior eficiência, com menor volume de gastos e também com um nível de produtividade maior, o que garante também a contratação de trabalhadores e aumenta a própria eficiência do banco, que é o contratante. Ponto. Isso é o que é alegado.
No momento atual, nós só permitimos a terceirização de atividades meio e não de atividade fim, o que significa dizer que o banco pode terceirizar a segurança e a limpeza, mas não pode terceirizar, por exemplo, a abertura de uma conta corrente ou uma aplicação financeira para uma pessoa que não seja funcionária do próprio banco. Bom, qual é a grande questão? É que quando nós olhamos para a terceirização no Brasil, embora esse seja o discurso de boa parte da classe empresarial, na prática, a gente sabe que a terceirização é para reduzir os custos da firma contratante. Porque, via de regra, as firmas que são contratadas, tudo bem, têm sindicatos de trabalhadores que, via de regra, são mais fracos do que da empresa principal e que, portanto, nas negociações salariais e trabalhistas, têm menor poder de barganha. O que tem se verificado no Brasil e no mundo, muitas das vezes, é uma precarização das relações de trabalho, onde os trabalhadores trabalham para empresas que muitas vezes não têm patrimônio ou não têm solidez no mercado, que uma vez indo à falência não tem dinheiro para fazer a rescisão trabalhista de maneira adequada, que não paga salários, condizentes com o mercado de trabalho, que muitas vezes tem jornadas de trabalho muito longas, precariedade na oferta de aparato de segurança para os trabalhadores como equipamento individual de segurança e coletivo, que muitas vezes não faz o... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018, edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício, com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35,00, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, Nós aqui da Lá Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, com a PM Alagoas, PM LA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique LAC.